Hi everyone, today we're giving continuity to a project that I really like and it's been on hold for a while. It's called Read the World, one page a day. And today we're traveling to Chile, Pablo Neruda. This book is translated to Portuguese, so that will be the language that will consist on our next reading. And it's called Confesso que Vivi. I confess that I've lived. So it's a good mixture of cultures here, reading this very acclaimed Chilean author on a Portuguese language. So with no further ado, let's start. Estas memórias ou lembranças são intermitentes e por momentos me escapam porque a vida é exatamente assim. A intermitência dos sonhos nos permite suportar os dias de trabalho. Muitas de minhas lembranças se toldaram ao evocá-las, viraram pó, como um cristal irremediavelmente ferido. As memórias do memorialista não são as memórias do poeta. Aquele viveu talvez menos, porém fotografou muito mais e nos diverte com a perfeição dos detalhes. Este nos entrega uma galeria de fantasmas sacudidos pelo fogo e a sombra de sua época. Talvez não tenha vivido em mim mesmo, talvez tenha vivido a vida dos outros. Do que deixei escrito nessas páginas se desprenderão sempre, como nos arvoredos de outono e como no tempo das vinhas, as folhas amarelas que vão morrer e as uvas que reviverão no vinho sagrado. Minha vida é uma vida feita de todas as vidas do poeta. Caderno 1. O jovem provinciano. O bosque chileno. Ao pé dos vulcões, junto aos ventisqueiros, entre os grandes lagos, o fragtante, o silencioso, o fragrante, o silencioso, o emaranhado bosque chileno. Os pés afundam na folhagem morta. Um ramo quebradiço crepita. Os gigantescos rauli, árvore da família das fagáceas, que chega a 50 metros de altura e cuja madeira é empregada em todo tipo de móveis e em arquitetura para portas, janelas e assoalhos. Os gigantescos raulis levantam sua estatura encrespada. Um pássaro da selva fria atravessa o ar, esvoaça e se detém entre as ramagens sombrias. E logo de seu esconderijo, soa como um oboé. O aroma selvagem do loureiro e o aroma obscuro do boldo me penetram pelas narinas até a alma. O cipreste das guaitecas intercepta meus passos. É um mundo vertical, uma nação de pássaros, uma multidão de folhas. Tropeço em uma pedra, escarvo a cavidade descoberta e uma aranha imensa de pelo vermelho me olha fixamente, imóvel, grande como um caranguejo. Um besouro dourado me lança sua emanação mefítica, enquanto desaparece como um relâmpago seu, radiante arco-íris. Ao passar, atravesso um bosque de fetos muito mais alto do que eu. Caem no meu rosto 60 lágrimas de seus verdes olhos frios e atrás de mim ficam por muito tempo agitando seus leques. Um tronco podre, que tesouro! Fungos negros e azuis deram-lhe orelhas, plantas parasitas vermelhas cobriram-no de rubis, outras plantas preguiçosas emprestaram-lhe seus filamentos e brota veloz uma cobra de suas entranhas podres como uma emanação, como se do tronco morto lhe escapasse a alma. Mais adiante, cada árvore se separou de suas semelhantes. Erguem-se sobre a alfombra da selva secreta, e cada uma de suas folhas linear, encrespada, ramosa, lanceolada, tem um estilo diferente, como cortada por uma tesoura de movimentos infinitos. Um barranco. A água transparente desliza sobre o granito e o jaspe. Voa uma mariposa pura como um limão,
dançando entre a água e a luz. Ao meu lado, as calceolárias infinitas me saudam com suas cabecinhas amarelas. Lá no alto, como gotas arteriais da selva mágica, vergam-se os copiues vermelhos, Lapageria rosea. A flor do copiue é chamada no Chile flor de la nacionalidad. O copiue vermelho é a flor do sangue. O copiue branco é a flor da neve. Num tremor de folhas, a velocidade de uma raposa atravessa o silêncio. Mas o silêncio é a lei dessas folhagens. Apenas o grito distante de um animal confuso, a intercessão penetrante de um pássaro escondido, o universo vegetal apenas sussurra, até que uma tempestade põe em ação toda a música terrestre. Quem não conhece o bosque chileno, não conhece este planeta. Daquelas terras, daquele barro, daquele silêncio, eu saí a andar, a cantar pelo mundo. Infância e poesia. Começarei por dizer sobre os dias e anos de minha infância, que minha única personagem inesquecível foi a chuva. A grande chuva austral que cai como uma catarata do polo desde o céu do Cabo de Hornos até a fronteira. Nesta fronteira, o Far West de minha pátria, nasci para a vida, para a terra, para a poesia e para a chuva. Por muito que tenha andado, acho que se perdeu essa arte de chover que se exercia como um poder terrível e sutil em minha Araucania natal. Chovia meses inteiros, anos inteiros. A chuva caía em fios como compridas agulhas de vidro que se partiam nos tetos ou chegavam em ondas transparentes contra as janelas. E cada casa era uma nave que dificilmente chegava ao porto naquele oceano de inverno. Esta chuva fria do sul da América não tem as rajadas impulsivas da chuva quente que cai como um látego e passa deixando o céu azul. Pelo contrário, a chuva austral tem paciência e continua sem fim caindo do céu cinzento. Em frente à minha casa, a rua converteu-se num imenso mar de lodo. Através da chuva, eu vejo pela janela que uma carroça se atolou no meio da rua. Um camponês com manta de lã negra fustiga os bois que não podem mais avançar entre a chuva e o barro. Pelas veredas, pisando em uma pedra e outra, contra o frio e a chuva, andávamos até o colégio. O vento levava os guarda-chuvas. Os impermeáveis eram caros, as luvas me incomodavam, os sapatos se encharcavam. Sempre recordarei as minhas molhadas junto à lareira e muitos sapatos expelindo vapor como pequenas locomotivas. Depois vinham as inundações sobre os povoados onde vivia gente mais pobre junto ao rio. Também a terra se sacudia, trêmula. Outras vezes, na cordilheira, assomava um penacho de luz terrível. O vulcão Llaima despertava. Temuco é uma cidade pioneira dessas cidades sem passado, mas com lojas de ferragem. Como os índios não sabem ler, as lojas de ferragem ostentam nas ruas seus emblemas exagerados. Um imenso serrote, uma panela gigantesca, um cadeado ciclópico, uma colher antártica. Mais adiante, as sapatarias, uma bota colossal. Se Temuco era o posto avançado da vida chilena nos territórios do sul do Chile, isto significava uma longa história de sangue. Acossados pelos conquistadores espanhóis, depois de 300 anos de luta, os araucanos se retiraram até aquelas regiões frias, mas os chilenos continuaram o que se chamou pacificação da Araucania, isto é, a continuação de uma guerra a sangue e fogo para desapossar nossos compatriotas de suas terras. Contra os índios, todas as armas foram usadas com generosidade. Disparo de carabina, incêndio de suas choças e depois, de forma mais paternal, empregou-se a lei e o álcool. O advogado se tornou especialista também na expoliação de seus campos. O juiz os condenou quando protestaram. O sacerdote os ameaçou com fogo eterno.
E por fim, a aguardente consumou o aniquilamento de uma raça soberba, cujas proezas, valentia e beleza Alonso de Ercilla, em seu Araucana, deixou gravadas em estrofes de ferro e jaspe. E isso é o que acontece com muitos povos nativos de qualquer país, né, sob dominação. Esse histórico do índio, da geração nativa e o álcool pelo colonizador, se vê em consequências até hoje no Brasil, na Austrália, em diferentes cantos, com a marginalização desses povos. Meus pais chegaram de Parral, onde nasci, ali no centro do Chile. Crescem as vinhas e o vinho é abundante. Sem que me lembre, sem saber que olhei com os meus olhos, morreu minha mãe, Dona Rosa Basualto. Nasci em 12 de julho de 1904 e um mês depois, esgotada pela tuberculose, minha mãe já não vivia. A vida era dura para os pequenos agricultores do centro do país. Meu avô, Dom José Ângelo Reis, tinha pouca terra e muitos filhos. Os nomes de meus tios me pareciam nomes de príncipes de reinos distantes. Chamavam-se Amós, Oséias, Joel, Abadias. Meu pai se chamava simplesmente José del Carmen. Saiu muito moço das terras paternas e trabalhou como operário nos diques do porto de Talcahuano, terminando como ferroviário em Temuco. Era maquinista de um trem lastreiro. Poucos sabem o que é um trem lastreiro. Na região austral, de grandes vendavais, as águas arrastariam os trilhos se não se colocassem pedrinhas britadas entre os dormentes. É preciso tirar em cestos o lastro das pedreiras e despejar a pedra miúda nos vagões. Há 40 anos a tripulação de um trem desses tinha que ser formidável. Vinham dos campos, dos subúrbios, das prisões. Eram peões gigantescos e musculosos. Os salários da empresa eram miseráveis e não se pediam antecedentes aos que queriam trabalhar nos trens lastreiros. Meu pai era o maquinista do trem. Estava acostumado a mandar e a obedecer. Às vezes me levava com ele. Quebrávamos pedra em Boroa, coração silvestre da fronteira, cenário de terríveis combates entre espanhóis e araucanos. A natureza ali me dava uma espécie de embriaguez. Atraíam-me os pássaros, os escaravelhos, os ovos de perdiz. Era milagroso encontrá-lo nas quebradas, brônzeos escuros e reluzentes, com uma cor parecida com a do cano de uma espingarda. Assombrava-me a perfeição dos insetos. Recolhia as madres de la culebra. Com esse nome extravagante, se designava o maior coleóptero, negro, luzidio e forte, o titã dos insetos do Chile. Dava calafrios vê-lo de repente nos troncos dos arbustos, das macieiras silvestres e das estevas, mas eu sabia que era tão forte que se podia ficar com os pés sobre ele, que não se romperia. Com sua grande dureza defensiva, não precisava de veneno. Estas minhas explorações enchiam de curiosidade os trabalhadores. Logo, começaram a se interessar pelas minhas descobertas. Assim que meu pai se descuidava, largavam-se pela selva virgem e, com mais destreza, mais inteligência e mais força que eu, encontravam para mim tesouros incríveis. Havia um que se chamava monge, segundo meu pai, um perigoso cuchilheiro, aquele que é hábil em brigas no manejo da faca, cuchillo, como arma. Tinha 2 grandes linhas no rosto moreno. Uma era a cicatriz vertical de uma facada, e a outra o seu sorriso branco, horizontal, cheio de simpatia e picardia. Monge me trazia copioes brancos, aranhas peludas, filhotes de pombos, e uma vez descobriu para mim a coisa mais deslumbrante, o coleóptero do copio e da luma. Não sei se vocês já ouviram alguma vez. Eu só ouvi naquela ocasião. Era um relâmpago vestido de arco-íris. O vermelho e o violeta e o verde e o amarelo deslumbravam em sua carapaça, como um relâmpago. Fugiu-me das mãos e voltou à selva. Monge já não estava perto para recapturá-lo.
Nunca me refiz daquela aparição deslumbrante. Tampouco esqueci aquele amigo. Meu pai contou-me de sua morte. Caiu do trem e rolou por um precipício. O trem parou, porém disse meu pai, já era só um saco de ossos. É difícil dar uma ideia de uma casa como a minha, a casa típica da fronteira há 60 anos. Em primeiro lugar, as casas se intercomunicavam. Pelo fundo dos pátios, os Reyes e os Ortegas, os Candia e os Masson trocavam entre si ferramentas, livros, tortas de aniversário, ungüentos para fricções, guarda-chuvas, mesas e cadeiras. Estas casas pioneiras bastavam para todas as atividades de um povoado. Dom Carlos Masson, norte-americano de melenas brancas, parecido com Emerson, era o patriarca desta família. Seus filhos eram profundamente crioulos. Dom Carlos Masson tinha código e Bíblia. Não era um imperialista, mas um pioneiro nato. Desta família, sem que ninguém tivesse dinheiro, surgiam oficinas gráficas, hotéis, açougues. Alguns filhos eram diretores de jornais e outros trabalhavam nas oficinas gráficas. Tudo acabava com o tempo e todo mundo ficava tão pobre como antes. Só os alemães mantinham essa preservação irredutível de seus bens, que os caracterizava na fronteira. Nossas casas tinham, portanto, algo de acampamento ou de empresas precursoras. Ao entrar, viam-se barricas, utensílios agrícolas, arreios e objetos indescritíveis. Sempre ficavam casas por terminar, escadas não concluídas. Falava-se toda a vida em continuar a construção. Os pais começavam a pensar na universidade para seus filhos. Na casa de Dom Carlos Masson celebravam-se as grandes festas. Nos dias santos havia perus com aipo, carneiros assados no espeto e ovos nevados de sobremesa. Faz muitos anos que não como ovos nevados. O patriarca de cabelos brancos sentava-se na cabeceira da mesa interminável com sua esposa, Dona Micaela Candia. Atrás dele havia uma imensa bandeira chilena, a qual haviam prendido com um alfinete uma minúscula bandeirola americana. Essa era também a proporção do sangue. Prevalecia a estrela solitária do Chile. Na casa dos Masson havia um salão onde nós, crianças, não podíamos entrar. Nunca soube qual a verdadeira cor dos móveis, porque estiveram cobertos com panos brancos até que foram devorados por um incêndio. Havia ali um álbum com fotografias da família. Essas fotos eram mais finas e delicadas que as terríveis ampliações coloridas que invadiram depois a fronteira. Ali havia um retrato de minha mãe. Era uma senhora vestida de negro, delgada e pensativa. Disseram-me que escrevia versos, mas eu nunca os vi. Dela, só vi aquele belo retrato. Meu pai havia se casado em segundas núpcias com Dona Trinidad Cândia Mar Verde, minha madrasta. Parece-me incrível ter que dar este nome ao anjo tutelar de minha infância. Era diligente e doce, tinha um senso de humor camponês, uma bondade ativa e infatigável. Mal chegava meu pai, ela se transformava toda numa sombra suave, como todas as mulheres de então e de lá. Naquele salão vi dançar mazurcas e quadrilhas. Havia em minha casa também um baú com objetos fascinantes. No fundo, resplandecia um maravilhoso papagaio de calendário. Um dia em que minha mãe remexia aquela arca sagrada, caí de cabeça dentro dela ao tentar alcançar o papagaio. Mas quando fui crescendo, abria secretamente. Havia lá uns leques preciosos e impalpáveis. Conservo outra lembrança daquele baú. A primeira história de amor que me apaixonou. Eram centenas de cartões postais enviados por alguém que os assinava, não sei se Henrique ou Alberto, e todos dirigidos a Maria Tillman. Estes cartões eram maravilhosos. Eram retratos das grandes atrizes da época com pedacinhos de vidro engastados e às vezes com cabeleira colada. Havia também castelos, cidades e paisagens distantes. Durante anos me contentei somente com as figuras, mas à medida que eu fui crescendo, eu fui lendo aquelas mensagens de amor escritas com uma caligrafia perfeita. Sempre imaginei que o galã era um homem de chapéu coco, bengala e brilhante na gravata. Mas aquelas linhas eram de paixão arrebatadora. Foram enviadas de todos os pontos da terra pelo viajante, cheias de frases deslumbrantes,
de audácia enamorada, comecei a enamorar-me também de Maria Tillman. Imaginava como uma atriz desdenhosa, coroada de pérolas. Como haviam chegado ao baú de minha mãe essas cartas, nunca pude saber. O ano de 1910 chegou à cidade de Temuco. Neste ano memorável, entrei no liceu, um vasto casarão com salas desarrumadas e subterrâneos sombrios. Do alto do liceu, na primavera, se divisava o ondulante e delicioso rio Cautim, com suas margens cheias de maçãs silvestres. Fugíamos das aulas para mergulhar os pés na água fria que corria sobre as pedras brancas. Mas o liceu era um território de perspectivas imensas para meus 6 anos de idade. Tudo tinha sabor de mistério. O laboratório de física, onde não me deixavam entrar, cheio de instrumentos deslumbrantes, de retortas e pequenas cubas, a biblioteca, eternamente fechada. Os filhos dos pioneiros não gostavam da sabedoria. No entanto, o lugar de maior fascínio era o subterrâneo. Havia ali um silêncio e uma escuridão muito grandes. À luz das velas, brincávamos de guerra. Os vencedores amarravam os prisioneiros nas velhas colunas. E conservo na memória o cheiro de umidade de lugar escondido de túmulo que emanava do subterrâneo do Liceu de Temuco. Fui crescendo, os livros começaram a me interessar. Nas façanhas de Buffalo Bill, nas viagens de Calgary, foi-se estendendo o meu espírito pelas regiões do sonho. Os primeiros amores, os puríssimos, se desenvolveram em cartas enviadas a Blanca Wilson. Esta menina era filha do ferreiro e um dos rapazes, perdido de amor por ela, pediu-me que escrevesse por ele suas cartas amorosas. Não me lembro como seriam estas cartas, que foram talvez meus primeiros trabalhos literários, pois certa vez ao encontrar-me com um estudante, esta me perguntou se era eu o autor das cartas que seu namorado lhe mandava. Não me atrevi a renegar minhas obras e, muito perturbado, respondi que sim. Então ela me deu um doce de marmelo que, é claro, não quis comer e guardei como um tesouro. Afastado assim, meu companheiro do coração da menina, continuei escrevendo intermináveis cartas de amor e recebendo doces de marmelo. Os meninos no liceu não conheciam nem respeitavam minha condição de poeta. A fronteira tinha esse caráter maravilhoso de Far West sem preconceitos. Meus companheiros se chamavam Schnackes, Schlers, Hausers, Smiths, Titus, Serranis. Éramos iguais entre os Aracenas e os Ramírez e os Reis. Não haviam sobrenomes bascos. Havia sefarditas, albalas, francos, havia irlandeses, macgentes, poloneses, janichelques. Brilhavam com luz escura sobrenomes araucanos com um perfume de madeira e água, melívilos, catrileus. Combatíamos às vezes no grande galpão fechado com bolotas de azinheira. Só quem levou um bolotaço sabe o quanto dói. Antes de chegar ao liceu, enchemos os bolsos de munição. Eu tinha habilidade escassa, nenhuma força e pouca astúcia. Sempre levava a pior. Enquanto me entretinha observando a maravilhosa bolota, verde e perfeita com sua carapuça rugosa e cinzenta, enquanto tratava desajeitadamente de fabricar com ela um desses pitos que logo me arrebentavam, já me havia caído um dilúvio de bolotaços na cabeça. Quando estava no 2º ano, eu corri usar um chapéu impermeável verde bem vivo. Este chapéu pertencia a meu pai, assim como sua manta de lã, suas lanternas de sinais verdes e vermelhos, que estavam carregados de fascínio para mim, que sempre que podia levava ao colégio para me pavonear. Certa vez chovia implacavelmente e nada parecia mais formidável que o chapéu de oleado verde como um papagaio. Apenas cheguei à sacada, meu chapéu voou como um papagaio. Eu o persegui e, quando ia pegá-lo, voou de novo entre a gritaria mais ensurdecedora que jamais escutei. Nunca mais voltei a vê-lo. Nestas recordações não vejo bem a precisão periódica do tempo. Confundem-me acontecimentos minúsculos que tiveram importância para mim. E parece que esta foi minha primeira aventura erótica, estranhamente misturada à história natural. Talvez o amor e a natureza tenham sido desde muito cedo as jazidas de minha poesia. Em frente à minha casa viviam 2 meninas que continuamente lançavam olhares que me ruborizavam. O que tinha eu de tímido e silencioso, tinham elas de precoces e diabólicas. Uma vez parado na porta de minha casa, tratava de não olhar para elas, mas tinham nas mãos algo que me fascinava.
Aproximei-me com cautela e me mostraram um ninho de pássaro silvestre, tecido com musgo e pluminhas, que guardava em seu interior maravilhosos ovinhos de cor turquesa. Quando fui tomá-lo, uma delas disse que primeiro deviam tirar minhas roupas. Tremi de terror e escapuli rapidamente, perseguido pelas jovens ninfas que exibiam um instigante tesouro. Na perseguição, entrei por um beco até uma padaria fechada, de propriedade de meu pai. As assaltantes conseguiram me alcançar e começaram a tirar minhas calças quando, pelo corredor, se ouviram os passos de meu pai. Era uma vez um ninho. Os maravilhosos ovinhos se quebraram na padaria abandonada, enquanto debaixo do balcão, assaltado e assaltantes continham a respiração. Lembro também que uma vez, buscando os pequenos objetos e os minúsculos seres de meu mundo no fundo da casa, achei um buraco na tábua da cerca. Olhei através do vão e vi um terreno igual ao de minha casa, baldio e silvestre. Recuei uns passos porque adivinhei que ia acontecer alguma coisa. Súbito, apareceu uma mão. Era a mão pequenina de um menino da minha idade. Quando me aproximei, a mão havia sumido. Em seu lugar havia uma pequena ovelha branca. Era uma ovelha de lã desbotada. As rodas com que deslizava haviam sumido. Nunca tinha visto uma ovelha tão linda. Fui à casa e voltei com um presente que deixei no mesmo lugar. Uma pinha de pinheiro entreaberta, cheirosa e balsâmica que eu adorava. Nunca mais vi a mão do menino. Nunca mais voltei a ver uma ovelhinha como aquela. Perdi-a num incêndio. E ainda agora, nesses anos todos, quando passo por uma loja de brinquedos, olho furtivamente as vitrinas. Mas é inútil. Nunca mais se fez uma ovelha como aquela. Ok, we're stopping at A Arte da Chuva, page 17.